Comentário inicial criativo. Curta o vídeo e siga o canal para não perder as próximas novidades sobre o tema que volta e meia reacende o debate no futebol. A cada episódio, novas leituras surgem. Importa o que pensa sobre o racismo quem ocupa a posição de Felipe Luiz. Era a repercussão mundial do episódio de racismo envolvendo Vinícius Júnior e Gianluca Prestiani em Benfica 0x1 Real Madrid, que colocava Felipe Luiz diante de perguntas. Afinal, ele atuou na Espanha pelo rival do clube do atacante brasileiro e é técnico do Flamengo, que o revelou. Questionado pela ESPN na Argentina, disse: "É um tema muito mais delicado do que pensamos, envolve muitas coisas. Para mim é simples, Prestiani tapou a boca e não devia ter feito isso, e isso gera toda a revolta. Agora é a palavra de um contra de outro. É muito delicado e se ele Prestiani disse isso, tem de pagar por isso. Repito, é a palavra de um contra o outro e não sou eu quem posso julgar." Após a derrota do seu time para o Lanús na peleja de ida pela Recopa Sul-Americana, na coletiva de imprensa o questionarem sobre como sente-se e o tratam na Argentina, respondeu: "Sempre fui tratado bem aqui. Me encanta a Argentina. Sempre fui muito feliz. Muito bem recebido. Só tenho boas palavras para a Argentina. Um caso isolado desses não influencia em nada do que penso deste país tão lindo." As respostas foram desastrosas. Ao dizer que era a palavra de um contra de outro, quando outros jogadores estavam próximos, Mbappé afirma ter ouvido a ofensa pelo menos 5 vezes. Classificação e jogos. Piorou ao tratar como caso isolado mais um episódio de racismo contra Vinícius Júnior, desta vez envolvendo um jogador argentino, como tantos torcedores que fizeram gestos racistas para brasileiros em jogos disputados nos últimos anos, inclusive na vez anterior em que Felipe Luiz esteve na Argentina com o Flamengo, no empate com o Racing, pela Libertadores. O que mais impressiona é como Felipe Luiz foi para essas entrevistas totalmente despreparado. E o treinador tem um assessor de imprensa, um profissional contratado por ele, independentemente dos que atuam no departamento de comunicação do Flamengo. Aparentemente o técnico não foi orientado, algo básico no contexto, já que as perguntas viriam. Envolvido com os jogos e as preocupações inerentes a ele, Felipe Luiz deveria ser devidamente preparado para dar respostas adequadas. Não foi o que se viu, tanto que no dia seguinte o clube disparou uma nota assinada pelo treinador leia abaixo. Ela, os dois pontos nevrálgicos não foram adequadamente atacados. É a palavra de um contra de outro e caso isolado. Vicente Kompany, técnico do Bayern Munique, também foi perguntado a respeito, falou sobre por 12 minutos e se solidarizou com Vinicius. Pep Guardiola, do Manchester City, foi outro que respondeu sobre o tema e Luiz Henrique, do PSG, se esquivou constrangedoramente. Porque Felipe Luiz não seria questionado? E quando se ocupa uma posição importante como a de técnico do campeão carioca brasileiro, da Libertadores e vice no torneio mundial de clubes. O que você pensa interessa às pessoas. E o que responde repercute bem ou mal. Pesa, sim, a opinião pública pesa. O fato de tal episódio ter ocorrido com Vinicius Júnior, que é idolatrado pelos torcedores do Flamengo, fez com que a repercussão das respostas fosse ainda pior. A visão da nação, o técnico rubro-negro não ficou ao lado do Cria, como tantos nomes importantes do futebol internacional. E, sabe-se, quando se trata de racismo não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. A nota de Felipe Luiz, após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, foi questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes em que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina. Em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado